Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é, ao mesmo tempo, muito antiga e terrivelmente atual. Pois é. O material que a gente tem em mãos é uma análise profunda, um sermão sobre um capítulo da Bíblia que, assim, pouca gente gosta de comentar. É um capítulo difícil. Muito. 2 Samuel, capítulo 13. É a história de uma tragédia familiar na casa do famoso rei Davi. Na casa do próprio rei. Exato. E o nosso desafio aqui é tentar entender as dinâmicas dessa família, que são super complexas, e ver como uma falha moral, sabe, reverbera e destrói tudo ao redor. E essa análise que a gente está usando, ela faz uma ponte muito forte com os dias de hoje, citando dados alarmantes sobre violência sexual, o que mostra que a dor de Tamar, a personagem central, ainda ecoa de forma muito, muito real. Coa demais. É uma história brutal. E para a gente não se perder nela, é fundamental entender o contexto. Isso não acontece no vácuo, certo? Certo. A gente está falando de um momento em que a casa de Davi já estava, assim, moralmente abalada. Tudo acontece logo depois do adultério de Davi com Betseba e do assassinato do marido dela, Urias. Ah, então já existe um pecado anterior que prepara o terreno. Exatamente. É impossível entender essa história sem lembrar da profecia que o profeta Natan entregou para Davi. Ele diz: a espada jamais se afastará da sua casa. Nossa. Então o que a gente vai ver é, na verdade, uma colheita terrível do que o próprio rei plantou. A desordem no reino começa pela desordem na casa do rei. Quer dizer que a falha do líder abriu a porta para o caos dentro da própria família. Exatamente. A autoridade moral dele foi comprometida. E é nesse ambiente que a gente conhece as figuras dessa tragédia. Primeiro, Aminon, o primogênito de Davi, o herdeiro do trono. O futuro rei. Isso. Depois, Tamar, que é descrita como uma princesa linda, virgem, irmã de Absalão e meia-irmã de Aminon. Temos o próprio Absalão, que vai se tornar uma peça-chave. Certo. E uma figura que às vezes passa despercebida, mas que é fundamental. Jonadab, primo de Aminon, descrito como um homem muito sagaz, muito esperto. O amigo, conselheiro. Isso. E, claro, o próprio Davi, o pai, cuja omissão é o motor silencioso de grande parte do desastre que se segue. Certo. Então o palco está montado. A história começa com o que o texto chama de paixão de Aminon por Tamar. Uma paixão obsessiva. Mas a análise que a gente está usando faz um trabalho excelente em dissecar essa palavra, né? Não é amor nem de longe. Não mesmo. É descrito como um desejo doentio, um apetite puramente carnal que o consome a ponto de ele ficar fisicamente doente. Sim, ele adoece de desejo. E é nesse momento de fraqueza moral que a figura de Jonadab, o primo esperto, se torna tão perversa. É ele que entra em cena. Ele percebe a angústia de Angon e, em vez de aconselhar o que é certo, ele oferece uma estratégia, um plano para que o mal aconteça. Ah, A análise que temos aqui o compara a uma espécie de conselheiro satânico. Não porque ele cria o mal, o desejo já estava no coração de Amnon, mas porque ele dá as ferramentas, o método. ele ensina o como fazer pro mal. Exato. E o plano é de uma manipulação covarde, não é? Usar a própria estrutura familiar e a bondade das pessoas contra elas. Totalmente. Amnon finge estar doente e pede ao pai, o rei, que mande Tamar, especificamente ela, para cozinhar no quarto dele. É a maldade usando a bondade como arma. E tem uma ironia cruel aí, que a análise destaca. Tamar era uma princesa. Ela não tinha obrigação nenhuma de cozinhar. Verdade. Mas, aparentemente, ela era conhecida por seus dotes culinários. E fazia isso com prazer, por serviço. A qualidade dela, essa disposição em servir, foi a isca perfeita para a armadilha. Nossa, que terrível. Ela vai de bom grado cuidar do irmão doente, sem ter a menor ideia do que a esperava. E o plano maligno de Jonadab, infelizmente, funciona perfeitamente. O que acontece quando Tamar chega ao quarto de Aminon é de uma brutalidade difícil de descrever, certo? É terrível. O texto é muito direto. Ele agarra. E a reação de Tamar é impressionante. Ela não se desespera. Ela não entra em pânico irracional. Ela argumenta.
Ela tenta apelar para a razão, para a honra, para a lei. Ela diz: não, meu irmão, não me force, isso não se faz em Israel, não cometa essa loucura. Ela tenta de tudo. Ela chega a oferecer uma solução desesperada, dizendo para ele pedir a mão dela em casamento ao rei. Ela tenta de todas as formas evitar o inevitável, mostrando uma lucidez impressionante em meio ao terror. Mas nada disso funciona. A força bruta prevalece. Infelizmente. E o que vem depois, para mim, é a parte psicologicamente mais perturbadora da história. Imediatamente após cometer o ato, o desejo dele não vira satisfação, vira outra coisa. Vira ódio. Um ódio intenso. O texto diz que a aversão que sentiu por ela foi maior do que o amor que sentira antes. É uma inversão psicológica brutal, não é? Totalmente. A análise que a gente está discutindo aponta que o desejo, quando satisfeito de forma pecaminosa, não se transforma em paz ou contentamento. Ele se revela. Ele se revela como realmente é, egoísta e destrutivo. E esse ódio que Amnon sente é como se ele não odiasse Tamar, mas odiasse o espelho do monstro que ele via nela. Ele projeta a culpa. Exato. Ele projeta a culpa, a vergonha e a monstruosidade do próprio ato na vítima. É uma forma dele tentar se livrar do próprio crime. Em vez de lidar com a culpa, ele se livra da pessoa que o faz lembrar dela. Isso. E a forma como ele faz isso é de uma crueldade sem fim. Ele nem a chama pelo nome. Exato. Ele diz: ponha esta mulher para fora. Não é mais Tamar, não é mais minha irmã. É essa mulher. É esta mulher, um objeto a ser descartado. Ele a expulsa e manda trancar a porta. Que horror. E a própria Tamar, em sua dor, grita que esse ato de expulsá-la e humilhá-la publicamente era um mal ainda maior do que a própria violência que ela tinha acabado de sofrer. Nossa. A violência não parou no ato físico, continuou na desumanização, no descarte. E a reação dela é muito simbólica. Ela rasga as vestes e coloca cinzas na cabeça. O que isso significava exatamente? As vestes delas, as vestes talares, eram as roupas longas e coloridas, um símbolo do seu status como princesa virgem da casa real. A identidade dela. Exatamente. Ao rasgar essa roupa, ela está, na verdade, rasgando a própria identidade. O futuro dela, sua honra, seu valor naquela sociedade. Tudo foi destruído naquele momento. E as cinzas? As cinzas na cabeça são sinal universal de luto profundo. Ela não está de luto por uma morte, mas pela morte de si mesma, da sua dignidade, do seu futuro. Ela sai, andando e clamando, um grito público de dor e devastação. Um grito que deveria ter abalado o palácio inteiro. Mas a reação da família é quase tão violenta quanto o ato em si. Começando pelo irmão dela, Absalão. O que ele faz? Absalão a encontra nesse estado e a primeira coisa que ele diz é algo que gela a espinha. O que é? Seu irmão Amnon esteve com você. Fique quieta, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se angustie com isso. Fique quieta. É a ordem para o silêncio. É o clássico abafar o caso para não criar escândalo na família. Ele demonstra uma frieza calculista. Ele não está preocupado com ela. Não. Ele já está pensando em vingança. Mas a preocupação imediata dele não é a dor da irmã, é o controle da situação. Para Tamar, a mensagem é: sua dor não importa, o que importa é a imagem da família. É um silêncio que grita, não é? A violência física foi de um homem, mas a violência do silêncio, do abafamento, foi da família. Da família inteira. E Davi, o rei, o pai, o juiz supremo da nação. A reação de Davi é ainda mais frustrante. O texto diz que, quando ele soube de tudo, ficou furioso. É. E a análise que temos faz a pergunta perfeita. E daí? Ele ficou furioso e não fez absolutamente nada. Zero. Nada. Nada. A lei de Moisés era claríssima sobre a punição por um crime como esse. Davi, como rei, tinha o dever de aplicar a justiça. Mas ele falha como rei e principalmente como pai. E por que essa inércia? Ele não amava a filha? A conexão que se faz aqui é direta com o pecado dele com Betseba. Ah, claro. Davi perdeu a autoridade moral.
Como ele poderia sentenciar à morte o filho por um pecado sexual quando ele mesmo cometeu adultério e assassinato e não pagou o preço legal por isso? A consciência pesada. A consciência culpada dele o paralisa. A hipocrisia o cala. O resultado é uma família que começa a operar num vácuo de Deus, sem justiça, sem verdade, sem liderança moral. Só sobra o quê? Só sobram o ressentimento, a mentira e a vingança. Essa vingança vem, né? Mas não traz solução nenhuma. Absalão espera 2 anos, em silêncio, planejando. 2 anos. Depois ele arma uma emboscada e mata Amon durante uma festa. E depois de tudo isso, da vingança, da fuga de Absalão, o que acontece com Tamar? Nada. Esse é o ponto mais trágico. Ela desaparece da história. Desaparece. A última menção é que ela ficou desolada na casa de seu irmão Absalão. Esquecida. A dor dela nunca foi tratada, a justiça nunca foi feita por ela. A vingança de Absalão foi sobre o poder e o ódio dele, não sobre a cura de Tamar. E é aí que a análise que recebemos faz algo que eu achei incrível. É um ponto muito forte. Se recusa ao esquecê-la. Se recusa a deixar a história terminar no silêncio. É quando entra o lamento por Tamar. Uma tentativa de dar voz a essa dor que foi silenciada por todos. Exatamente. É um exercício de empatia e de teologia. O lamento, como foi construído na análise, faz algumas coisas muito poderosas. Primeiro, ele dá nome e dignidade à vítima. Certo. Descreve Tamar como inocente, humilde, prestativa, contrastando a beleza do caráter dela com a monstruosidade do que ela sofreu. E o segundo ponto? Segundo, ele valida a dor dela. A solidão. Fala sobre como o não dela foi ignorado, como sua dignidade foi tratada como lixo. Ele dá voz ao grito que ninguém na família quis ouvir. E o ponto central do lamento é a busca por justiça, certo? Uma justiça que não veio. Sim, essa é a pergunta que ecoa. Onde está a justiça? Onde está a cura? O lamento deixa claro que a vingança não é justiça. Matar Amon não restaurou Tamar. Não resolveu nada para ela. Não devolveu a identidade, a honra ou a paz dela. A vingança só gerou mais violência e mais dor. A pergunta fica no ar, um questionamento a um Deus que parece silencioso, a um pai que foi omisso, a um sistema que falhou completamente. E aí que o lamento faz uma pergunta. Uma pergunta provocadora. Seria o filho de Davi o seu redentor? Que, no contexto, poderia parecer uma referência a Absalom, o vingador. Poderia. Mas a resposta aponta para outro lugar, para uma esperança muito maior. Exatamente. A grande virada da análise é mostrar que a resposta para a dor de Tamar e para a dor de todas as vítimas de injustiça não está num vingador humano como Absalão. A esperança é outra. A esperança é apontada para outro filho de Davi, Jesus Cristo. Ele é apresentado como a resposta definitiva. E por quê? Porque ele entende o sofrimento do inocente de uma forma que ninguém mais entende. Ele mesmo foi traído por um amigo, humilhado publicamente, acusado injustamente, ferido e abandonado. Ele conhece a dor. Ele não é um juiz distante que apenas aplica uma lei fria. Ele é um redentor que entrou na nossa dor. Então, a mensagem final não é de revolta ou vingança, mas de uma esperança de restauração que vai além do que a justiça humana pode oferecer. Perfeitamente. Em um mundo onde a justiça humana tantas vezes falha, e falhou espetacularmente na história de Tamar, a fé aponta para uma justiça divina que um dia será completa. A promessa é que este filho de Davi, Jesus, enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. A proposta final é a de uma troca divina. Em vez das cinzas da humilhação, uma coroa de beleza. Lindo isso. Em vez do luto e do espírito angustiado, vestes de louvor. É a promessa de que, no final das contas, a dor, o abuso e a injustiça não terão a última palavra. Amém. Para cada Tamar que chorou em silêncio, há uma promessa de que um dia essa lágrima será vista, validada e finalmente enxugada para sempre. Uma análise incrivelmente forte e necessária, partindo de uma das histórias mais difíceis de se ler. Muito obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. E que essa mensagem final de esperança,
de que a restauração é possível mesmo a partir da dor mais profunda, possa ressoar e trazer consolo. Deus te abençoe. Até nosso próximo programa.